Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando em 1 Coríntios e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 4. Nós temos visto que essa igreja de Corinto era uma igreja que, apesar de ter recebido todos os dons, de ter a palavra, tinha os dons ali funcionando, operando no meio deles, ainda assim os irmãos viviam de uma maneira muito carnal. E aí nós vimos ontem falando sobre a questão da divisão, que eles trouxeram, né? A igreja trouxe uma estrutura que era uma estrutura do mundo, da sabedoria do mundo, e estavam aplicando no meio da igreja, que era essa questão de se vangloriar em homens. Nós vimos ontem, né? A cultura greco-romana naquela época existiam muitos filósofos, eloquentes, oradores, tinham as suas metodologias, o seu discernimento a respeito da vida, do que de como devemos viver, e aí o mundo seguia, cada um seguia o seu filósofo preferido, aquele que se identificava, e as pessoas se vangloriavam. Eu sou discípulo de fulano de tal, eu tenho fulano de tal como meu mestre. E eles trouxeram essa cultura, essa sabedoria do mundo para dentro da igreja. E isso estava causando divisão, porque aí dentro do corpo de Cristo eles começaram: eu sou de Paulo, eu gosto de ouvir Paulo, eu sou discípulo de Paulo. Outros não, eu sou discípulo de Apolo. Quem eu gosto e quem eu sigo é Apolo. E aí o apóstolo Paulo precisa colocar bem claro ali: ei, nós, o que nós somos diante de Deus? Paulo, Apolo, somos simplesmente servos, ministros de Cristo Jesus, exercendo cada um o seu ministério. Então, parem de viver dessa maneira. E aí, no capítulo 4, ele já começa falando, portanto, ou seja, uma conclusão do que ele falou ali no capítulo 3. Ele diz, então, portanto, como que vocês devem nos considerar? Como servos de Cristo, como encarregados dos mistérios de Deus. É assim que nós vivemos. E o que se requer desses encarregados, desses ministros, é que eles sejam fiéis, ou seja, que eles se mantenham íntegros na palavra de Deus. E aí ele fala um pouquinho aqui nesse capítulo 4 sobre toda a situação dos apóstolos. Ele diz assim: parece que nós fomos colocados como a escória da terra, como o lixo do mundo, porque tudo que nós enfrentamos, nós apóstolos, parece que fomos colocados em último lugar, porque nós vivemos perseguição, enfrentamos sede, necessidade, passamos fome, somos tratados brutalmente, não temos uma residência fixa, trabalhamos arduamente, somos perseguidos. E ainda assim, nós permanecemos o quê? Fiéis à palavra. Tanto que ele diz assim, quando nós somos amaldiçoados, nós abençoamos. Quando nós perseguimos, nós suportamos. Quando nós somos caluniados, nós respondemos amavelmente, ou seja, nós permanecemos fiéis e íntegros à palavra de Deus. E aí ele vem falando de que algumas pessoas, e é nesse capítulo aqui, ali no versículo 16, antes de eu falar o que eu quero compartilhar com os irmãos, ele diz assim, portanto, eu suplico-lhes que sejam meus imitadores. Ou seja, imitem a minha conduta de vida. Por quê? Porque eu tenho sido íntegro na palavra de Deus, eu tenho sido fiel à palavra de Deus. E aí ele vem e diz assim, que alguns ali da igreja de Corinto se tornaram arrogantes. E aí é os versículos que eu quero ler com os irmãos, que é do versículo 18 em diante, que está escrito assim: alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los, mas eu irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas em poder. Amados, muitas vezes eu lia esse versículo e quando a gente pensa, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. A gente só pensa assim, o reino de Deus não é só a pregação da palavra, mas consiste em poder. Quando a gente fala poder, a gente já pensa logo no quê?
em milagres, em ver pessoas, então o reino de Deus, eu tenho que orar e o enfermo vai ser curado. Nós pensamos só nesse tipo de poder, né? Mas vale lembrar em que contexto esse texto está escrito. Eu já pensei muito assim, amado, só via nesse viés, só nessa questão de milagres, de sinais. Mas em que contexto esse texto está inserido? Num contexto em que o apóstolo Paulo está escrevendo para quê? Para uma igreja carnal. Para uma igreja que lá no capítulo 1 ele disse assim: olha, vocês já receberam todos os dons, não faltam os dons no meio de vocês. Vocês já receberam palavra, conhecimento, discernimento. Ou seja, era uma igreja que tinha recebido tudo. E aí, como assim ele vem e diz assim, ó, eu quero saber se esses arrogantes aí, qual é o tipo de poder que eles têm? Porque o reino de Deus não consiste só em palavras, mas em poder. Amados, quando nós lemos a carta do apóstolo Paulo para Timóteo, a segunda carta, lá no capítulo 3, ele escreve assim: saibam que nos últimos dias, eu não estou lendo, estou aqui só mencionando os versículos, depois você lê lá 2 Timóteo no capítulo 3. Saiba, porém, que nos últimos dias os tempos serão terríveis. As pessoas, os homens serão avarentos, egoístas, amantes de si mesmos, amarão mais os prazeres do que a Deus. E aí diz assim: mas eles terão aparência de piedade. Ou seja, não tá falando das pessoas do mundo lá fora, porque o mundo é assim e sempre foi. Está falando daqueles que estão no meio da igreja, que tem aparência de piedade. Quando nós lemos na Bíblia Amplificada, essa aparência de piedade fala de uma religião correta, da religião perfeita, ou seja, eles se dizem cristãos, vivem no meio cristão. Mas daí a palavra diz assim, mas porém eles negam o poder de Deus. Mas qual é o poder de Deus que eles negam? É o poder para fazer sinais, prodígios e maravilhas? Com certeza não. Por quê? Porque lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 22 em diante, Jesus falou que naquele grande dia, no dia do juízo, muitos virão até ele e dirão assim: Senhor, mas eu expulsei demônios em seu nome. Eu profetizei em seu nome. Ou seja, manifestou um certo tipo de poder. E o que Jesus vai dizer para eles, para essas pessoas? Eu não conheço vocês. Aparte-se de mim, vocês que praticam o mal, vocês que praticam a iniquidade. Amados, então aqui não está falando simplesmente de um poder para expulsar demônios, para realizar sinais, milagres e maravilhas, não. Está falando no poder que o reino de Deus tem para nos transformar, para nos tirar de uma vida carnal e nos transportar para uma vida espiritual, de forma que a nossa vida glorifique a Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Olha, eu quero saber, esses arrogantes que estão aí falando no meio de vocês, eu quero saber que tipo de poder que eles têm. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Ou seja, será que eles estão só falando do evangelho, mas a vida deles não mostra o poder de Deus? Isso eu quero ver, isso eu quero saber. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Por quê? Porque aquelas pessoas estavam o quê? Se vangloriando de si mesmas. Estavam se vangloriando em homens. E aí o apóstolo Paulo diz: tem muitos arrogantes aí no meio de vocês. E eu quero saber que tipo de poder que eles têm. Porque o reino de Deus não é só a mensagem que eles levam, mas o reino de Deus é poder para transformar uma vida de impiedade numa vida piedosa. Poder para transformar uma vida carnal numa vida transformada, espiritual, que glorifica a Deus. Ah, amados, que eu e você possamos entender isso. O reino de Deus não consiste apenas em palavras. Muitas vezes, amados, nós vemos as pessoas
pregam e falam lindamente, mas elas não vivem o que elas pregam. Elas não deixam o poder de Deus transformá-las. Por quê? Porque elas se tornaram arrogantes. Amados, quando nós nos tornamos arrogantes, presunçosos, soberbos, quando nós começamos a nos orgulhar em homens e na sabedoria do mundo, nós fechamos a porta para o poder de Deus atuar em nós. Porque o poder transformador de Deus, o poder que muda o nosso caráter, que imprime o caráter de Deus em nós, o poder que nos cura, que nos liberta, que nos faz viver, experimentar o processo de santificação, esse poder ele só pode atuar num coração humilde, em rendição, que reconhece que depende do Senhor. Não tem como nós experimentarmos e provarmos esse poder que há no reino de Deus, um poder de nos santificar, um poder de nos transformar, um poder de nos libertar. Não tem como experimentarmos esse poder se nós alimentarmos um coração arrogante, orgulhoso, que confia em si mesmo, que confia na carne, que confia no seu próprio entendimento. Tem um texto que eu amo e que há dias o Senhor tem ministrado meu coração com ele, que é Provérbios capítulo 3, lá no versículo 5 em diante, que diz assim: confie de todo o seu coração no Senhor. Não se apoie no seu próprio entendimento, mas deposite a sua confiança em quem? No Senhor. Entregue, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Amados, é esse estilo de vida, é esse modelo de vida que o Senhor tem para nós. E é esse o modelo de vida que vai manifestar o poder que há no reino de Deus. Porque o poder do reino de Deus não consiste simplesmente em milagres, em operação de sinais, milagres e maravilhas. Se fosse assim, Jesus não teria falado que lá no dia do juízo algumas pessoas chegarão a ele, mas Senhor, eu vivi em teu nome, eu exerci poder em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome, eu profetizei em teu nome. E o Senhor vai dizer: eu não conheço vocês, afastem-se de mim vocês que praticam a iniquidade, vocês que praticam a maldade. Ou seja, vocês que levaram um modelo de vida iníquo, maldoso, carnal, que não se sujeitou a mim, eu não conheço vocês. Eu não sei quem vocês são. Amados, isso é muito sério. Eu não sei como vocês se sentem quando vocês leem essa passagem em Mateus, no capítulo 7, mas o meu coração, ele fica inundado de temor a Deus. Fala: Senhor, eu não quero só sinais, prodígios, maravilhas. É maravilhoso nós vivermos assim, orando e as pessoas sendo curadas, nós orarmos e expulsarmos os demônios, é maravilhoso. É glória a Deus por isso. Deus nos deu a autoridade para isso e devemos exercitar essa autoridade. Mas só isso não diz que nós de fato vivemos a vida cristã. Por quê? Porque há um poder no reino de Deus, há um poder em Deus para transformar o nosso modelo de vida, de um modelo natural, carnal, para um modelo espiritual que glorifica a Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E essa é a mensagem de Deus para nós hoje. Por quê, amados? Porque muitas vezes nós nos contentamos apenas com a mensagem, com a palavra. Eu sempre tenho orado e falado para o Senhor, porque Deus me deu um dom específico para falar. A palavra diz que aquele que fala, que fale como quem transmite a palavra de Deus. E eu amo falar da palavra de Deus. Eu amo falar da palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. E eu sempre falo para o Senhor: Senhor, eu não quero apenas ter uma mensagem, ter uma palavra para liberar todos os dias. Eu quero viver esse poder
esse poder que há no seu reino, que eu sei que não é um poder simplesmente para que eu ore e pessoas sejam curadas e demônios sejam expulsos. Não, é mais do que isso. É um poder que transforma a minha vida, que muda tudo que precisa ser mudado em mim, que me liberta de tudo que eu preciso ser livre, que me cura de tudo aquilo que eu preciso ser curada, que me santifica para que cada vez mais eu seja semelhante ao Senhor. Amados, que eu e você possamos desejar essa vida, que eu e você possamos desejar viver e experimentar esse poder, o poder transformador do reino de Deus, que nos muda de dentro para fora. E à medida que nós vamos mudando o nosso entendimento, a nossa visão a respeito das coisas, isso vai ficando externalizado e as pessoas vão vendo. É como Jesus disse, depois eu encorajo você a ler Mateus capítulo 7, do versículo 22 em diante, que não é simplesmente fazer coisas em nome de Jesus, mas praticar. Ali no versículo 24, o Senhor fala que o homem prudente é aquele que coloca a palavra em prática. Esse sim é o homem sensato, o homem prudente, que vive a palavra. Ou seja, ele deixa o poder que há na palavra transformá-lo. Por quê? Porque o reino de Deus não é só palavras, mas a palavra de Deus, a palavra do reino, ela tem poder. Poder para nos mudar, para nos transformar, para nos santificar, para nos libertar, para nos curar. Que eu e você possamos nos render, que eu e você não fechemos o nosso coração, que eu e você não nos tornemos pessoas arrogantes, presunçosas, achando que nós sabemos mais do que os outros, que nós somos melhores do que os outros, que é nós que sabemos. Não, amados, que nós possamos manter um coração humilde, rendido ao Senhor, reconhecendo todos os dias: Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu preciso de Ti. Amados, que eu e você possamos viver assim, que eu e você possamos nos entregar a isso, a essa vida, a esse modelo de vida, que eu e você possamos nos render em humildade ao Senhor, à atuação do Senhor em nós. Amados, que em nome de Jesus, eu e você vivamos dessa maneira, que eu e você vivamos para a glória de Deus, nos rendendo a Deus, nos entregando a Deus. Que eu e você possamos permitir que o poder de Deus atue em nós, mudando tudo o que precisa ser mudado, moldando-nos para que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento. A minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, que nós não nos tornemos presunçosos, arrogantes, mas que nós nos rendamos a Ti e reconheçamos o quanto dependemos do Senhor. Pai, existe poder no Teu reino para que nós sejamos mudados e moldados à Sua imagem, para que nós sejamos conformados a Ti e não a esse mundo aqui. Pai, que eu e os meus irmãos entendamos isso, que a vida contigo, ela quer de nós uma entrega. O Senhor anseia uma entrega, que nós possamos reconhecer o quanto nós dependemos do Senhor. Pai, o Senhor quer, o Senhor deseja mudar, transformar tudo que precisa ser mudado e transformado em nós. Não é simplesmente nós vivemos de palavras, nós termos uma eloquência ou sermos conhecidos. Não, Senhor, não é sobre isso, mas é sobre sermos transformados pelo Teu poder, é sermos libertos pelo Teu poder, moldados pela Tua graça. Senhor, que eu e os meus irmãos entendamos isso e desejemos essa vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai,
Que eu e os meus irmãos não nos contentemos com uma vida medíocre, uma vida carnal, mas que nós desejemos a vida no Espírito e pelo Espírito. Que eu e os meus irmãos nos entreguemos com todo o nosso coração, de todo o nosso ser a Ti, Senhor, para a atuação do Teu poder, mudando tudo o que precisa ser mudado em nós, dia após dia, de fé em fé e de glória em glória, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.